estão lá algumas pessoas responsáveis. Bom, Pastor Charles, que Deus te use novamente, como tem feito, para que a mensagem também alcance os nossos sentimentos, o nosso coração, nossa mente, para a honra e glória de Deus. Boa noite. Boa noite. Bom que nós estamos aqui em condições tão agradáveis, tão aprazíveis, para mais uma vez darmos continuidade à nossa série de estudos nessa semana de oração, a proposta do Reino de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, nós assistiremos a um breve vídeo. Talvez você já tenha visto, esse não é um vídeo inédito, ele já rolou pelas redes sociais, muitas pessoas já usaram esse vídeo em algumas outras ocasiões, mas como ele tem que ver e ele conversa com a mensagem que nós vamos refletir nessa noite, eu gostaria que você revisitasse a reflexão que esse vídeo propõe. Dá uma assistidinha, bem rápido. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah, You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheek in here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You want me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but you don't know the whole situation, you know? Well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? It isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Vamos orar? Querido Deus, todos os dias nós acordamos pela manhã e temos que fazer dezenas, centenas de decisões. Mas a mais importante de todas as decisões que nós fazemos todos os dias é a decisão de permanecer ao teu lado. É a decisão de render a nossa vida a Ti. É a decisão de caminhar segundo os Teus propósitos e Teus desígnios para a nossa vida. É a decisão de permitir que o nosso eu seja vencido, seja crucificado, seja eliminado dia após dia para que o Senhor reine no banco das nossas decisões. Nessa noite, ao darmos continuidade nessa série de estudos e avançarmos em permitir que o Teu reino seja experimentado, seja degustado na nossa vida, para que mais pessoas possam ver o Teu reino em nós e através de nós imploramos que ao estudarmos a Tua palavra, o Teu Santo Espírito fale poderosamente a nossa mente e coração. Que o Senhor nos alimente, que possamos voltar para os nossos lares, dar continuidade às nossas atividades semanais com a certeza de que fomos alimentados pela Tua palavra, de que fomos desafiados a conhecê-lo mais, a estudar mais a Bíblia, a ter uma vida de mais íntima e estreita comunhão com o Senhor através da oração. Mas sensibiliza também o nosso coração, Pai. Se existe algo, seja orgulho, seja vaidade, seja alguma paixão terrena que ainda nos impede
de permitir uma entrega total, uma entrega inteira do nosso coração a Ti, que nessa noite, pelo poder e ação do Teu Santo Espírito, essa entrega aconteça. Amém. Que as pessoas, nós que estamos aqui reunidos e pela fé diante da Tua presença, que passeie em nosso meio, que nós possamos permitir que o Senhor tenha livre e total acesso ao nosso coração. E que cada palavra que for proferida, cada sílaba que for digerida, cada linha e entrelinha do texto sagrado que for estudado, que isso sirva para ser traduzido na nossa vida como transformação, como piedade prática, e que possamos nessa semana tomar decisões importantes e cruciais ao Teu lado. Amém. Perdoa os nossos pecados, Pai. Que todos os ruídos paralelos que disputam lugar no nosso coração, que nesse momento esses ruídos sejam silenciados, para que a Tua voz possa ser destacada em nossa alma e possamos sair daqui com a certeza de que Teu Santo Espírito falou mais uma vez a cada um de nós. Amém. Que as escamas do pecado, que tanto nos impedem de enxergar, que elas possam cair por terra diante da Tua palavra, e que o ressentimento, o orgulho, a autossuficiência, a vaidade, a paixão carnal, a mágoa, que tudo aquilo que nos impede de vê-lo como o Senhor é, a Tua pureza, a Tua santidade, a Tua grandeza, que isso caia por terra e que possamos com humildade receber o colírio do Espírito Santo para vê-lo, para enxergá-lo, e que ao chegarmos nos nossos lares, encostarmos a cabeça no travesseiro, possamos ter a certeza de que o pregador dessa noite foi ocultado, mas que Cristo foi exaltado. Oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Você já imagina em qual livro? No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, nos versos 15 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versos 15 em diante. Espero que você esteja desfrutando de uma semana agradável, assim como Natália e eu temos desfrutado aqui nesse lugar. É sempre bom quando nós temos a oportunidade de visitar esse território, de reencontrar os amigos. E hoje eu tive a oportunidade de visitar o nosso santuário, que fica aqui na Conferência Geral. Na ocasião em que moramos aqui, em 2008 para 2009, era bem diferente, né? Mudou bastante. Ele passou por uma reforma, está muito bonito, e eu imagino que a maioria aqui de vocês já o conheça. Aqueles que não conhecem ainda, vale a pena você gastar um tempinho, ou melhor, investir um tempinho e ir até lá para conhecer. É uma aula que nós temos da história do nosso movimento, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi muito gostoso passar aquele tempo com o pastor, Riva, Cielo. A gente tirou bastante foto, a gente vai levar para o nosso álbum de saudades lá do Brasil. Foi muito gostoso passar esse tempinho com vocês. Lucas capítulo 14, o verso 15 em diante. Tem alguém com fome aí? Eu espero que não. Eu não trouxe comida para você não. Mas eu pergunto isso porque hoje a gente vai falar de comida no sermão. Então, se você tiver com fome, talvez você tenha que se segurar aí um pouco, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho de comida, de refeição, de banquete, de festa. E na realidade não existe festa se não tiver comida, né? Quando a gente vai para uma festa, seja ela de casamento, seja de aniversário, qualquer festa a gente sempre usa para se confraternizar algum tipo de refeição, algum tipo de comida. Quando alguém chega na nossa casa, para a gente receber bem essa pessoa, geralmente a gente oferece algo para ela fazer o quê? Para ela comer. Alguma coisa a gente corre. Quando chega alguém assim de última hora, que a gente não havia planejado, a gente corre no armário, corre na geladeira e vai procurar alguma coisa, nem que seja um aperitivo, só alguma coisinha para a gente oferecer para essa pessoa comer. Parece que já faz parte da nossa cultura receber as pessoas e recebê-las bem com algum tipo de refeição.
No Antigo Testamento havia uma expectativa entre o povo judeu de que quando o Messias ele começasse a desfilar no seu ministério, a inaugurar o seu ministério, ele o faria através de uma refeição. Eu queria ler com você o texto primeiro e depois a gente vai discutir um pouquinho mais do contexto em que surge essa parábola. Mas o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, o verso 15, eu vou ler com vocês hoje todo o texto, tá bom? E depois nós vamos voltar recapitulando verso por verso, ou pelo menos algumas porções desse texto através da narrativa, da mensagem dessa noite. Lucas capítulo 14, verso 15. A minha Bíblia diz assim, tradução do João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Olha, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse-lhe: Senhor, bem-aventurado, ou nós poderíamos traduzir como feliz, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ou seja, aquele que participar da refeição no reino de Deus. Verso 16. Ele, porém, ele quem? Jesus. Note que o contexto é que eles estão reunidos, eles estão deitados ou reclinados à mesa, como era costume daquela época. Eles não se sentavam à mesa como nós fazemos hoje, eles se deitavam, eles se reclinavam à mesa. Aquele quadro famoso, né, que foi pintado pelo Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, da Última Ceia, ele é um quadro que transfere mais impressões europeias do que de fato impressões culturais do judaísmo do primeiro século. Porque naquela época as pessoas, por mais difícil que seja para nós entendermos isso, naquela época quando eles iam desfrutar de uma refeição, a maioria deles o fazia reclinados, deitados. Eles se deitavam de bruços e eles usavam o cotovelo esquerdo para apoiar assim, e com a mão direita eles então participavam da refeição. Muito provavelmente no episódio da Última Ceia ou da Santa Ceia, em que Jesus participa com seus discípulos no cenáculo, essa tenha sido mais ou menos o cenário, a maneira como os discípulos eles se colocaram ali na disposição para que eles participassem daquela última refeição. Reclinados à mesa. Aqui o contexto é de uma refeição, eles estão reclinados, eles estão participando de uma festa. Depois em casa, se você quiser matar a curiosidade, você vai ver que todos eles estão participando de um banquete. E no meio daquele banquete, Jesus começa a falar sobre a necessidade de convidar todas as pessoas para participar desse banquete. Nós devemos convidar todas as pessoas, porque a festa de Deus, a celebração de Deus, ela não é exclusiva, ela é inclusiva, ela não é preconceituosa, ela é agregadora, aglutinadora. Deus não é Deus de um povo, Deus é Deus de todas as pessoas. O Evangelho segundo João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A minha Bíblia, eu confesso para você que eu reli esse texto várias vezes, mas na minha Bíblia eu não encontrei um texto que diga porque Deus amou a igreja, ou porque Deus amou um povo, ou porque Deus amou um segmento religioso, ou porque Deus amou uma placa de igreja. Não, a Bíblia ela é inclusiva ao dizer que Deus amou o mundo. O mundo. O mundo é muito maior do que a igreja. O mundo é muito maior do que a nossa igreja local. O mundo é muito maior do que a igreja no Brasil ou a igreja na América do Norte. O mundo inclui todas as pessoas que se tornam objeto, alvo do amor incondicional e da graça irrestrita de Deus. Amém? Portanto, quando a Bíblia fala desse banquete que o Messias ia inaugurar, ou que o Messias celebraria ao inaugurar o seu reino, ela fala em termos inclusivos. Aliás, mantenha a sua Bíblia aberta. E só lembrando você que esse banquete lá em Isaías, depois você pode matar essa curiosidade em casa, dever de casa para você, tá bom? Isaías capítulo 25, os versos de 6 em diante. Isaías, o capítulo 25, você pode ler todo o capítulo, mas os versos 6 em diante merecem destaque. Por quê? Porque lá nós encontramos o episódio mais clássico do Antigo Testamento, em que o judaísmo ele expressa todo o sonho, todo o desejo, toda a esperança do Messias vir a essa terra e inaugurar o seu reino numa festa, com refeição
banquete e comida. Jesus começa o seu ministério nessa terra numa festa de casamento. De que jeito? E de repente Jesus começa a avançar a passos largos, a passos acelerados, no meio das pessoas, no meio das multidões, e Jesus então se senta para comer com as pessoas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós lemos ontem, o verso 1, verso 2, a Bíblia diz que ele comia com pecadores e publicanos, ou seja, Jesus, como Messias encarnado, ele está sinalizando o reino escatológico, ele está apontando para o reino eterno, mas já nessa terra, ele está comendo com as pessoas, ele está comendo com pecadores, ele está se assentando à mesa com todo tipo de gente. Jesus, como Messias, está cumprindo parcialmente a profecia de Isaías, capítulo 25, porque ele está inaugurando o seu reino, comendo com as pessoas. Para um dos publicanos, ele olhou aquele que estava escondido em cima de um arbusto e disse: Ei, Zaqueu, por que você está escondido aí? Desce daí, rapaz. O que ele falou? Hoje eu vou comer na tua casa. Ele nem pediu autorização, ele se ofereceu, né? Hoje eu vou jantar na tua casa. Hoje nós vamos desfrutar da comida lá na tua casa. E cada uma dessas refeições, seja um desjejum que Jesus comeu, seja um almoço que Jesus comeu, seja um jantar que Jesus comeu, cada uma dessas refeições que ele celebrava no meio das pessoas apontava para a festa do reino vindouro, em que ele celebrará as bodas do Cordeiro de Deus com você e comigo e com todos aqueles que aceitarem o seu convite de graça. Amém? Jesus está nesse contexto em que as pessoas estão comendo e de repente uma pessoa levanta a mão e diz assim, numa declaração piedosa: bem-aventurado aquele que participar da festa no reino de Deus, feliz é aquele que chegar lá, feliz é aquele que completar a maratona, feliz é aquele que conseguir sentar à mesa do Rei dos Reis e comer junto com o Senhor na Nova Jerusalém. Feliz é esse. E aí Jesus conta uma história aparentemente para um contexto de refeição indigesta, porque ele diz no verso 16: ele porém respondeu: certo homem deu uma grande festa e convidou muitos. Quando chegou na hora da festa, verso 17 do capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, quando chegou na hora da festa, bem no momento da ceia, ele enviou o seu servo, o seu funcionário, para avisar aos convidados: venham, tudo está preparado, tudo está pronto, a festa está totalmente preparada para vocês. Verso 18: não obstante, todos começaram a se desculpar. O primeiro virou para o servo e pediu para mandar um recado: olha, avise o dono da festa, o anfitrião, que eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo, rogo-te que você me tenha por desculpado. Verso 19, outro disse: olha, eu estou com um problema porque eu comprei uns bois e eu tenho que testá-los, eu tenho que experimentá-los, eu tenho que fazer um test drive, eu rogo-te que você também me desculpe. O verso 20, esse camarada da terceira desculpa, ele é mais direto, ele diz assim: casei, não posso ir. Ele nem pede desculpa. Casei, não posso ir, ele nem pede desculpa. O primeiro, comprei um terreno, preciso dar uma olhada, me perdoa, não vou à festa. O segundo, eu comprei uns bois, eu tenho que testá-los. Pede desculpa, por favor, milhões de desculpas, mas eu não vou poder mais ir à festa. O terceiro, casei, ponto final, não posso ir. Ou melhor, casei, não posso ir, ponto final. Verso 21, voltando o servo para o dono da festa, contou tudo ao seu senhor. Ele, irado, indignado, ele disse: faça o seguinte, saia depressa, vá para as ruas, vá para os becos da cidade e traga para cá todos os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois que o servo tinha feito isso, ele ainda chegou para o dono da festa e disse: Senhor, já fiz o que o senhor pediu, mas ainda há lugar. Então o dono da festa, o anfitrião, insistiu: vá de novo pelos caminhos, vá pelos atalhos e persuade para que todos participem, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, olha só que interessante, vos declaro que nenhum daqueles que foram inicialmente convidados provará da minha refeição. Duras palavras de Jesus. Verdade ou não? Duras palavras. Havia uma expectativa de que o Messias inauguraria o seu reino através de um banquete.
O camarada, quando levanta o dedinho na sala de aula de Jesus e diz, bem-aventurado que comer pão na mesa de Deus, ele está trazendo à tona uma expectativa de que todo aquele que chegar na linha de chegada, todo aquele que avançar a linha de chegada, ele terá conseguido alcançar aquilo que os judeus achavam e acreditavam que só um judeu perfeito conseguiria alcançar. Havia uma ideia, que não foi uma ideia inaugurada pelo Antigo Testamento, mas uma ideia que se deu entre o Antigo e Novo Testamento, um período que os teólogos chamam de período intertestamentário. O final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, um período de 400 anos de silêncio. Nesse período, os judeus desenvolveram uma ideia preconceituosa de que só quem participaria desse reino de Deus eram os judeus perfeitos. Aleijados? De jeito nenhum. Cego? De maneira nenhuma. Surdo? Muito menos. Leproso, então? Nem se fale. Se o judeu tivesse algum lampejo de defeito físico, que associado estava naquela época com algum defeito espiritual, ele não poderia participar. Gentio, e quando eu falo gentio, você sabe de que eu estou falando, todo aquele que não era judeu. Gentio não participaria de jeito nenhum. Eles haviam tornado tão restrita essa fé, tão exclusivista o reino de Deus, que ninguém poderia participar. Por isso que esse camarada levanta a mão e diz assim, bom é aquele que chegar até o final. Bom é aquele que conseguir participar da festa. Bom é aquele que chegar lá na frente, olhar para trás e ver que deixou um monte de gente e dizer, eu consegui. Eu consegui. Aí Jesus diz, você está achando que você é capaz? Você está achando que você é bom? Você está achando que você está preparado? Você está achando que você é uma pessoa suficiente para participar desse banquete? Então eu vou contar uma história para você. Antes de explicar a história, note uma curiosidade, queridos, note uma curiosidade. O capítulo 15 de Lucas, nós estudamos ontem uma parte dele. O capítulo 15 de Lucas, ele fala do quê? Graça. Graça parte 1, ovelha perdida. Graça parte 2, moeda escondida. Graça parte 3, filho pródigo. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos. A ovelha se perde, é encontrada. A moeda se perde, é encontrada. O filho se perde, é encontrado. O capítulo 15 de Lucas é o coração que pulsa do Evangelho de Lucas, porque ele fala do amor incondicional, do Deus que é pastor, do Deus que se representa através de uma mulher e do Deus que se representa através de um pai. É um amor extraordinário. Eu nunca contei para vocês a experiência daquela mãe que foi visitar o filho na cadeia, que se humilhou, que se constrangeu para mostrar para aquele filho quanto ela o amava. Da mesma maneira, ou é lógico, guardadas as devidas proporções, mas da mesma maneira como Jesus, que lá no seu reino de glória, abriu mão da sua rota própria para descer ao acostamento do universo e visitar esta terra como ser humano, viver uma vida de obediência e morrer morte de cruz, diz o apóstolo Paulo, para que você e eu pudéssemos ter esperança de vida. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é graça, é overdose de graça, é graça irrestrita. Mas o capítulo 14 de Lucas fala, sabe do quê? Renúncia, discipulado, entrega. Se por um lado nós temos a graça total no capítulo 15 de Lucas, por outro lado, nós temos a renúncia completa, a entrega plena e a dedicação total do discípulo de Jesus no capítulo 14. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Eu estudei no colégio adventista durante toda a minha vida, desde a primeira série. E houve um período da minha vida lá na cidade de Jacareí que meus pais tinham condições de pagar o meu colégio. Meu pai trabalhava na Embraer, não sei quantos aqui conhecem a Embraer, muito conhecida a Embraer. Meu pai trabalhava lá na Embraer, e até mais ou menos o ano de 1994, quando eu estava, acho que na 7ª série, hoje mudou um pouquinho, né? 7ª série, 8º ano, mas naquela época ainda era a 7ª série. Eu estava na 7ª série, meu pai trabalhou na Embraer, mas houve uma crise, muitas pessoas foram mandadas embora e meu pai entrou naquela leva.
Aí meu pai voltou para a sua profissão que ele aprendeu na casa dos pais, dos meus avós, dos pais dele, a profissão de pedreiro. Aí ele começou a trabalhar e nunca faltou emprego para o meu pai como pedreiro. Faltava dinheiro para o patrão pagar, mas emprego não faltava. Ele sempre estava fazendo aquilo que a gente chamava, eu não sei como é que é na região de onde você veio do Brasil, mas na nossa região interior de São Paulo a gente chama de bico, né? Ele fazia um bico aqui, um bico ali, ele fazia um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, sempre tinha trabalho, mas na hora de pagar era difícil de receber do patrão. E a minha mãe, ela teve que sair para trabalhar também, 2 filhos, eu mais velho, meu irmão 6, 7 anos mais novo, e ela teve que sair para trabalhar, mas tudo isso para manter a nossa casa, e mais, para manter os filhos no colégio adventista. E eu lembro que na 7ª série agora, meu pai fazendo bico de manhã e à tarde, e a minha mãe vendendo Yakult. Lembra do Yakult? Não sei se você lembra. Minha mãe vendia Yakult Danone. E ela tinha um carrinho branco com uma espécie de suporte vermelho que usava para empurrar aquele carrinho, e ela trabalhava naquilo que eles chamavam de 2 setores. De manhã era num bairro e à tarde era em outro bairro. E a correria da minha mãe era mais ou menos assim, ela saía umas 6, 7 horas de casa pela manhã, ela corria até o local em que fornecia o material, enchia o carrinho dela, ela ia para o primeiro bairro, fazia as vendas, quando dava umas 10h30, 11 horas, voltava para casa, esquentava o almoço, dava de comer para os 3 homens da casa, né? Para o marido, para o filho mais velho e para o filho mais novo. Depois que todos se alimentavam, o pai voltava para o trabalho, eu já tinha chegado da escola, eu ia fazer as minhas atividades da tarde, e a minha mãe ia trabalhar à tarde no 2º setor. À noite, a minha mãe dormia com uma senhora. Ela dormia com uma senhora, durante 4 dias da semana, para compor as finanças do nosso lar. Durante boa parte da minha vida, eu vi meu pai e minha mãe trabalhando para que eu estudasse de graça no colégio. E quando eu falo de graça, é porque eu não tive que pagar nada para os meus pais. Eu não tinha que no final do mês tirar 100, eu nem tinha isso, né? Mas eu não tinha que tirar R$100, R$200, R$300 para pagar o meu colégio. Eu estudava de graça para mim, mas não para ele. A graça, ela é de graça para quem recebe, mas não para quem dá. Aquele que dá a graça, aquele que oferece a graça, ele paga um preço por ela. É por isso que nós trabalhamos sob o conceito, sob a ideia de que a graça de Deus, ela é de graça, mas não é barata. É uma graça preciosa, é uma graça custosa, é uma graça que exigiu o sangue de Deus, a vida do Deus encarnado. O que essa graça exige de nós em contrapartida? Aceitação. Só que para que nós aceitemos essa graça, nós temos que abrir mão de algumas coisas. É como aquele garotinho que foi para a praia pela primeira vez, no litoral norte de São Paulo. Tem alguém aqui de Caraguatatuba? Litoral norte de São Paulo, ele foi pela primeira vez na praia, nunca tinha visto o oceano, nunca tinha visto o mar. Os pais desceram a serra pela Tamoios, e quando eles chegaram lá, ele saiu do carro com a sua boia, ele nem sabia como usar aquilo direito, mas ele colocou a sua boia, ele colocou as suas coisas, brinquedinho, baldinho, um monte de coisa que ele levou, e ele quando viu aquele oceano, aquele mar, ele ficou encantado, e ele correu, meio receoso, né, na hora de entrar, porque ele não sabia, tem tubarão esse negócio, não tem tubarão. Aí ele foi colocando os pés de leve, foi entrando na água, foi se aventurando e desbravando pela primeira vez o mar, e de repente ele descobriu um negócio interessante que dá para fazer na praia: colecionar conchinhas. Você já viu criança colecionando conchinha? Talvez você já tenha colecionado conchinha também. Aí ele começou a colecionar conchinha, e ele viu uma conchinha mais bonita do que a outra. Ele começou a pegar conchinha, e começou a ver que tinha conchinha meio azul, conchinha meio amarelada, conchinha meio avermelhada, e ele foi pegando. De repente o garoto estava com a mão cheia de conchinha. Aí o pai disse: filho, olha o que o pai achou. Aí ele arregalou os olhos, viu que o pai estava dele assim, mais ou menos uns 5, 10 metros no máximo, correu para o pai, mas sem soltar as conchinhas de jeito nenhum. Eu tenho que voltar para casa com essas conchinhas, mostrar para os meus amigos. Imagina, um monte de conchinha, ele nunca tinha visto aquilo, ele com a mão apertando aquelas conchinhas, de repente ele vê o pai com uma estampa.
estrela do mar. O pai estava com uma estrela linda, uma estrela do mar, e disse: filho, eu peguei para você, toma! E ele olhou para a conchinha, olhou para a estrela, olhou para a conchinha, olhou para a estrela, olhou para a conchinha, olhou para a estrela. Mas pai, eu estou com uma mão cheia. Mas filho, a estrela é melhor, mais bonita, mas eu peguei a conchinha. A estrela é um presente, mas ela só pode ser recebida por aqueles que estão de mãos vazias. Os presentes que Deus nos dá só podem ser recebidos quando nós diluímos as nossas mãos e nós esvaziamos o nosso ser para que a sua graça, que é de graça para nós, possa preencher todo o nosso coração. A graça é de graça, mas ela só pode ser experimentada por quem se permite esvaziar-se, por quem se permite renunciar a algumas coisas que talvez estejam ocupando o lugar do amor e da graça de Deus no nosso coração. Quanto que esses três? Vamos voltar aqui. Quanto que esses três pagaram pela festa? Nada. Quanto que esses três tiveram que desembolsar para comprar suco, para comprar salgadinho, para comprar as coisas da festa? Nada. Eles só tinham que aceitar o convite e deixar os seus compromissos paralelos para comparecer à festa. Abra um parênteses. Você sabe como funcionava esse negócio de ceia na época de Jesus? Aquele camarada que eu já comentei com vocês, o Joaquim Jeremias, que escreveu o livro Jerusalém dos Tempos de Jesus, ele tem um capítulo que ele fala também da comida na época de Jesus, das refeições, das festas. E lá ele conta um detalhe interessante. Sabe o que ele diz? Ele diz que o convite para uma festa era duplo. Era o duplo. Quando uma pessoa ia dar uma festa, seja festa de casamento, seja festa, qualquer festa, ela fazia um convite duplo. Como assim, pastor? Ela chegava com o convite, levita, né? Ela chegava com o convite e ela enviava o convite para ele. Por exemplo, eu vou dar uma festa, tá? Levita, eu vou te convidar para uma festa, tá bom? Aí ele dava uma festa, eu, Charles, vou dar uma festa lá na minha casa, só que lá no Brasil, tá? Aí eu vou dar uma festa lá na minha casa e eu convido a Lenita. Eu convido a Lenita, convido o Márcio, convido a Gil, convido o Marcos, vou convidando, vou mandando festa. Fica tranquilo, eu vou convidar todo mundo, tá, Figueiredo? Não faz essa cara de triste, não, tá? Vou convidar todo mundo. Aí eu vou enviando o convite, vou mandando, distribuindo o convite de festa para todo mundo. Aí a Lenita, naquela época tinha confirmação. Hoje para casamento, né, tem muito disso, né, confirmar a presença. Hoje é tudo virtualizado, né? Você confirma já pelo site, os noivos têm um site, você vai lá, marca a presença. Hoje você compra presente pela internet, tem todo esse negócio. Na época de Jesus não tinha internet, mas você tinha que confirmar a presença. Por que tinha que confirmar a presença? Porque na época de Jesus, para o judeu, a refeição era sagrada. Comida era uma coisa muito importante, a refeição era uma coisa muito importante. Desperdício de comida era pecado naquela época. Por isso que quando uma pessoa ia dar uma festa, ela calculava, bom, ela aceitou, Figueiredo aceitou, o Marcos aceitou, a Gil aceitou, o Silvio aceitou, a Natália aceitou, a Natália tem que aceitar. A Omar aceitou, o Riva aceitou, o Sandro aceitou. Calma aí, eu estou tendo aqui mais ou menos um cálculo, umas 10, 15, 20, 30, pronto, 40 pessoas vão na minha festa. Eu ia ao supermercado, né, se é que a gente pode usar essa expressão, mas eu ia ao supermercado comprar a quantidade exata de comida para aquelas pessoas que não compareciam à minha festa. Desperdiçar comida era violação, era pecado. A gente tem uma cultura um pouquinho diferente, né? Embora a gente projete mais ou menos a quantidade de pessoas que vão à festa, quando a gente vai no mercado, como é que é o discurso? A gente vai colocando as coisas no carrinho, né? E a gente vai colocando suco, e coloca alimento, coloca um monte de coisa. Aí sempre tem aquele negócio, quantas pessoas vão mesmo? Ah, vai a família da sua mãe, bom, a família do sua família do seu pai, um pouco como. Então coloca um pouquinho mais. Aí vai colocando, os primos vêm. Ai, nossa, aquele teu primo é crente não fuma, não bebe, mas na hora de comer, come. Não, vamos colocar aqui. Aí vai colocando mais um pouco, e vai colocando, e vai enchendo o carrinho. E sempre tem um momento, não sei se aqui nos Estados Unidos acontece isso, mas lá no Brasil acontece de muito. Sempre tem aquele momento que diz assim, será que tá bom? Aí você empurra mais alguma coisa com o discurso assim, é melhor? Existe aqui também esse negócio. É melhor sobrar do que faltar. Imagina a vergonha, né?
Você dá uma festa, de repente falta alguma coisa. Falta bolo, falta salgadinho, falta suco, falta alguma coisa na festa. É muito chato a pessoa sair reclamando, falando mal da festa, né? Não, é melhor sobrar comida do que faltar. No judaísmo era o inverso. Sobrar, desperdiçar, era uma afronta. Por isso que a comida era calculada. Eu posso compartilhar com você uma curiosidade? Vou compartilhar com você uma curiosidade. Quando a festa era de 2 a 4 pessoas, naquela época eles preparavam uma galinha. Quando a festa era de 5 a 8 pessoas, eles preparavam um pato. Quando a festa era de 10 a 15 pessoas, eles preparavam um cabritinho. Quando a festa era de 15 a 35 pessoas, eles preparavam uma ovelha. E quando a festa era de 22 a 75 pessoas, eles preparavam um bezerro. É só você compor. Mas e se for mais do que isso? É só você compor aqui com os outros animais. Portanto, havia esse cálculo. Primeiro aspecto do convite é: quantos irão? Firmou o compromisso? Não falte. Firmou o compromisso? Não falte. Firmou o compromisso, Kevin? Não falte. Segundo momento, sem saber a hora, sem saber o dia, eu enviava o meu funcionário, ele ia lá na tua casa, tocava a campainha, batia na porta, batia a palma e dizia assim: tudo pronto, a festa é hoje. Você não tinha a data, querido, da festa. Chegava ali, a festa estava pronta. Se você estivesse arrumando a casa, deixa a casa. Se você está cuidando dos filhos, deixa os filhos. Se você está no quintal, limpando o quintal, deixa o quintal. O que você estivesse fazendo, você deixava para participar da festa. Portanto, o convite da festa envolvia a promessa de bênção, mas o convite da festa exigia a renúncia de tudo aquilo que você estava fazendo na sua vida particular. Capítulo 15 de Lucas, graça. Capítulo 14 de Lucas, renúncia, entrega, discipulado. O que é discipulado? Você está com a sua Bíblia aí? Você está com a sua Bíblia? Posso pedir para você ler mais um texto? Dá uma olhadinha no miolo. No miolo, entre Lucas 14 e Lucas 15. O miolo, o que está no centro, o que está no recheio de Lucas 14 e Lucas 15. Verso 25. Dá uma espiadinha aí, bem rápido, tá? Verso 25, capítulo 14 de Lucas. Verso 25. Grandes multidões, olha só que interessante, Leonês. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele então se voltou para a multidão e olha o que ele disse. Está preparado? Aperta o cinto de segurança. Olha só o que ele diz. Se alguém quiser vir após mim, em outras palavras, se alguém quiser ser meu discípulo, meu seguidor, e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode se tornar o meu discípulo. Em outras palavras, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser se identificar com o meu time, se alguém quiser participar do meu reino, saiba que a estrela do mar é de graça. Saiba que a festa, você não pagou nada por ela, eu preparei. Eu garanti a festa, eu estou arrumando tudo, mas de você eu exijo uma coisa: coração vazio. De você eu exijo uma coisa: renúncia dos seus pequenos reinos, para que o meu reino possa ocupar a prioridade no seu coração. Amém? É jumento, traduzindo para hoje, é carro. É terreno, traduzindo para hoje, é casa. Caseiro, traduzindo para hoje, é família, relacionamento, namoro, noivado. Peraí, pastor, mas ter carro é bom, pastor. Aqui nessa América eu consegui comprar 2, 3. Lá no Brasil, o mal é mais que um Fusquinha. Fusquinha não é carro, pô. Lá no Brasil, uma dificuldade de se fazer sobreviver meu Fusquinha lá na Brasília. Cheguei aqui e consegui comprar carro. Tô bem. É bom? Claro que é bom. A gente precisa de carro. Eu pastorei 2 comunidades sem carro. Eu jamais conseguiria fazer o que eu faço como pastor. Precisa. E casa?
Tem um ditado lá no Brasil que quem casa, claro, a gente tem que ter um teto, né? Lá no Brasil tem um projeto chamado Minha Casa Minha Vida, né? Você paga a vida inteira só para você ter um sentimento de que a casa é tua, né? Mas na verdade é do banco, você está pagando para o banco, mas você tem aquele sentimento, estou pagando que é meu. Natália e eu estamos pagando que é nosso. Vamos lá, na Minha Casa Minha Vida, lutando, 36 anos. Mas vamos deixar para as crianças de Jesus voltar. É bom ter casa, lógico que é bom ter casa. Eu quero comprar casa, comprar uma igreja, comprar um espaço, comprar um lugar. A gente quer ter um teto onde a gente vai descansar a cabeça. A gente precisa disso, isso é bom. E família? Ah, casamento. Casei, né? Coisa boa demais. Depois que eu casei, eu briguei com os meus amigos, sabe por quê? Eu falei pra eles, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. Eu comecei a brigar porque vocês não falaram pra mim, casamento é uma bênção. E se teu casamento não é uma bênção, que tem alguma coisa errada. Porque o casamento ele foi projetado para ser uma bênção na nossa vida e na vida da nossa família. Ele não foi projetado após o pecado para ser perfeito. Após a entrada do pecado, houve imperfeição, acusação, brigas. Mas o casamento, ele pode se tornar uma bênção se o casal, se homem e mulher, colocam Deus no centro do relacionamento. O casamento é uma bênção. Construir um patrimônio é uma bênção. Adquirir posses é uma bênção. Mas tudo isso pode se tornar uma maldição quando isso ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O camarada levantou a mão, né? Colarinho branco, primeiro aluno da classe, se achando melhor nas notas, aquele que alcançou a melhor média na religião daquela época, dizendo: Senhor, bem-aventurado o homem que comer pão lá no reino de Deus. Outras palavras, eu vou chegar lá, eu estou bem, bem-aventurado aquele que junto comigo chega lá. Jesus está dizendo assim: você acha que é fácil? A graça é de graça, mas ela exige de nós tudo. Quando a Bíblia diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, igreja, a cruz não é um fardo. Tem gente que acha que a cruz é alguma coisa pesada que carrega na vida, né? Tem gente que fala que a cruz é o trabalho. Eu não gosto, pastor, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, mas eu preciso fazer. Faz 20 anos que eu estou nesse lugar, trabalhando, fazendo o que eu não gosto. Essa é a cruz que eu escolhi carregar. Tem gente que fala: cruz, eu poderia fazer outra coisa, mas aqui a oportunidade que eu tive foi essa, é de onde eu tiro o meu sustento, é a cruz que eu escolhi carregar. Tem gente que diz que a cruz é alguns familiares que tem. Aqui não tem ninguém que diz que a sogra é cruz. Tenho certeza que não. Mas lá no Brasil às vezes eu encontro algum. Pastor, cruz. Pior ainda quando o pastor vai visitar alguém na casa. Isso não acontece aqui, pastor Sandro, mas lá no Brasil acontece. Pior é quando o pastor vai visitar alguém na casa e o casal está com algum atrito, está com alguma situação difícil entre eles, alguma coisinha que não foi bem digerida, aí o pastor vai lá. Aí quando ele chega na casa, o marido está com a mulher, todo bonitinho, quando o pastor avisa, ele já coloca até o DVD do adorador, né? Aí já coloca o DVD do adoradores, arruma a casa, Bíblia em cima do móvel, lição de escola sabatina, toda a lição daquela semana está toda marcada, toda bonitinha. Aí eles colocam tudo ali, fica tudo. Eu tive um ancião, um desses distritos aí, que ele fala: pastor, nós temos que visitar sem avisar. Ele era investigador. Nós temos que visitar sem avisar. Por que, irmão? Pastor, nós temos que pegar os irmãos no pulo. Que pulo é esse, irmão? Que você está querendo pegar os irmãos? Eu falei assim: não, a gente avisa. Deixa a família se preparar. Aí prepara um bolinho de cenoura para nós. Aí eu chegava na casa do casal e você pegava um casal lá. Bonitinho, bem arrumadinho. Pastor, nossos filhos penteavam o cabelinho até de lado, né? Às vezes tinha topete que penteava de lado, só que o pastor dele. Aí penteava o cabelo de lado, todo mundo bonitinho e tal. Aí quando a mulher ia buscar na cozinha, ela ia buscar na cozinha um suquinho de maracujá, para acalmar os ânimos na cozinha e tal. Ela ia buscar o suquinho de maracujá, aí o homem aproveitava e falava:
pegar o álbum para mostrar para ele. Nossa, foi um dia inesquecível, pastor. Foi maravilhoso e tal. Tem gente que acha que a cruz é o cônjuge, né? Essa cruz que eu tenho que carregar, pastor. Não aguento. Igreja, entenda uma coisa. Cruz, na teologia do Novo Testamento, não é um fardo. Cruz no Novo Testamento é um instrumento de morte. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele não está falando para você tomar os seus problemas. Ele não está falando para você tomar os seus revés, suas intempéries, suas dificuldades. Ele está falando assim, tome o seu eu e morra. Jesus está nos convidando a viver um evangelho suicida, porque nós permitimos que o nosso eu a cada dia morra para que o Cristo reine no banco das decisões, no trono do nosso coração. Você tem noção do que é isso? Eu quero compartilhar com você um parágrafo. O verdadeiro discípulo, presta bastante atenção, vou falar baixinho. Grava aí na sua mente. Está em negrito aqui. Coloque em negrito aí na sua mente também. O verdadeiro discípulo tem destino à cruz. A salvação passa pela cruz. Lugar onde a vontade de Deus prevalece sobre a minha. Essa é a vocação do discípulo. A salvação, portanto, olha só para você não dar nó na cabeça, tá? Presta atenção para não dar nó na cabeça. A salvação, portanto, acontece na perdição do eu. Jesus inaugura o reino da graça e da salvação quando Ele permite que a vontade do Pai prevaleça sobre a minha. Senhor, se possível, passa de mim esse cara, Senhor, quanto mais, Senhor, afasta de mim esse sofrimento, angústia, eu estou aqui suando gotas de sangue, Senhor, eu nunca passei por isso. A humanidade de Jesus transpirou naquela hora, mas não seja feita como eu quero, Senhor, como tu queres. A vontade do Pai prevaleça, o meu eu seja anulado, que o meu eu morra e seja crucificado, para que o Senhor viva em mim e através de mim. A graça é um lado da moeda, mas a rendição do eu é o outro lado da moeda. Ele não está pedindo seu dízimo muito pouco para Deus. Está pedindo que se a gente pensa que discipulado é só guardar sábado, discipulado é mudar uma dieta alimentar, discipulado é mudar o meu vestuário, a gente está reduzindo o discipulado a um comportamento externo, enquanto discipulado é a rendição total do eu ao senhorio de Jesus Cristo. Ao senhorio de Jesus Cristo. Porque quem entregou o eu, entrega todo o resto. Quem entregou o eu, o que é um dia da semana? Quem entregou o eu, o que é 10%? Quem entregou o eu, o que é mudar um estilo de vida? Quem entregou o eu, o que é mudar a cardápio? Quem entregou o eu, o que é abrir mão de algo que eu tenho para ajudar o próximo? Quem entregou o eu, nada para essa pessoa mais vale, como o apóstolo Paulo disse, porque eu tenho que essas coisas desse mundo para mim são refúgio, mas o meu amor por Cristo Jesus já não sou eu mais quem vive, mas Ele vive em mim. A vocação do discípulo acontece na perdição do eu. Nós não deveríamos pregar salvação para crente, nós deveríamos pregar perdição para crente, perdição do eu. Crente que já foi salvo não deveria ficar perguntando como me salvar, mas como me perder em favor do outro. Crente que já foi salvo não deveria orar, Senhor, salve-me, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Porque esse olhar individualizado da salvação, esse olhar privatizado da salvação, ele sabota o que a própria salvação vem nos propor, que é a descentralização do eu, para que eu viva em favor do outro. E quando eu entendo que a minha vida é um chamado para que eu viva em favor do outro, com O maiúsculo, tá? Do outro com O maiúsculo, e dos outros com O minúsculo, eu entendo que agora não é mais a salvação minha, mas é a salvação nossa. Senhor, o que eu posso fazer para salvar o vivo, para ajudá-lo, para socorrê-lo, para levá-lo para mais perto de Ti? Senhor, o que eu preciso fazer para salvar a Penha,
nesse momento de angústia que ela está vivendo, o que eu posso fazer para me doar por ela? Senhor, o que eu posso fazer para dividir o que eu tenho e abençoar a vida de Elisângela? O que eu preciso fazer para acolher ela no seu momento de aflição? Aí o pai já não é meu, é nosso. Aí o pão já não é meu, é nosso. Aí a libertação já não é minha, é nossa. Aí o perdão já não é meu, é nosso. Aí a tentação já não é me livra, mas é nos livra. Aí eu entendo que a oração do Pai Nosso não é uma oração mecanizada para ser repetida antes de qualquer coisa que a gente vai fazer. A oração do Pai Nosso é uma proposta do reino, é um jeito de viver. O pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso, a libertação é nossa. Porque já não vive mais eu, mas Cristo vive. Amém. Vou terminar contando a história para você. História contada pelo pastor Valdecir Lima, lá no NAS. Nunca mais esqueci dessa história. História simples, aparentemente sem sentido, mas que no final faz a gente pensar em alguma coisa. Uma garotinha, ela queria muito ganhar de presente dos seus pais um ratinho. Não é rato de esgoto, não, tá? Não é esses ratos nojentos. É um ratinho de estimação, um ratinho doméstico, um ratinho bonitinho. Meu irmão já teve vários animais, inclusive rãs. Essa menina, ela queria muito rãs, um ratinho. Só que os pais não queriam dar para ela ratinho, porque você sabe, né? Dá trabalho, tem que comprar gaiola, tem que limpar. Aquela menina era meio displicente, e eles sabiam que ela não ia cuidar no direito, então sugeriram para ela uma bicicleta, sugeriram para ela a boneca, sugeriram para ela um vestido novo, sugeriram para ela um passeio casado, sugeriram para ela um monte de alternativas para que ela tirasse da cabeça dela a ideia do rato. Mas a menina colocou na cabeça. Chegava o Natal, filha, o que você quer ganhar? Um rato. Aí chegava o aniversário, filhinha, olha, o papai deu um presente para você no shopping, coisa bonita, você estava comentando o que queria ganhar. No seu aniversário, o que você ia ganhar? O rato. Ela só pediu o rato. Ela ganhava qualquer outra coisa, menos o rato. Aí a menina, que todo final do mês ela cumpria os requisitos da casa, ela estudava bem, fazia as coisas tudo direitinho, ela ganhava uns trocadinhos, uma mesada, né? Ganhava uns 5 reais, 10 reais, 20, ganhava um dinheirinho todo final do mês. Ela ganhava alguma coisa dos pais. Aqui seria em volta. Ganhava uns 10 dólares, 20 dólares. Aí todo mês ela fez um cofrinho. Quem não tá aí, né? Ela fez um cofrinho. E aí ela começou a colocar o dinheiro no cofrinho. E começou a encher o cofrinho. Colocava. E ela começou a juntar o dinheiro pensando, adivinha no quê? Você já imagina, né? O brinde do rato, né? Só que ela não comentou com os pais que ela estava guardando dinheiro para quando tivesse a primeira oportunidade, ela pudesse comprar o tão desejado ratinho. Ela ficava sonhando, imagina, um ratinho branco, um ratinho rajadinho, um ratinho marronzinho, tinha um monte de ratinho bonitinho. E ela queria comprar o brinde do rato. Aí chegou, final de ano, ela já tinha juntado dinheiro o ano inteiro, o pai teve que fazer uma viagem. A mãe foi em casa, o pai teve que fazer uma viagem, e o pai falou, filhinho, olha, o pai vai viajar, ainda não tem previsão de retorno, porque a empresa pediu e tal, talvez o pai fique 3 semanas, não sei, mas o pai volta lá, o pai vai sentir saudade, beijou ela na testa, beijou a mãe e foi lá. A menina, quando o pai atravessou, quando ele avançou, dobrou a esquina, acendeu uma lâmpada na frente da mãe. Imediatamente ela pensou, menino, o quê? Correu para o segundo andar, quebrou o cofre, contou os dólares, contou o dinheiro e tal. Tem dinheiro. Ela correu, bom, aqui eu não sei onde é que vem essas coisas, mas lá na minha cidade era o Mercadão da cidade, o mercado municipal da cidade, que vende essas coisas. Aí vamos voltar para o Brasil. Aí a menina correu para o Mercadão e chegou lá no Mercadão cheio de dinheiro. Moço, olha só o que eu consegui juntar, moço, eu tenho esse dinheirinho aqui e tal, e eu queria comprar um ratinho. Aí ele contou o dinheiro e falou, moça, menina, mas você juntou um bom dinheiro, isso daqui não é só para comprar um rato, dá para comprar 3, 4, para comprar uma gaiola. Nossa, é mesmo? Tudo isso? Não, mas eu só quero um ratinho. Então aproveita, moço, e já dá uma gaiola. Mostra para minha gaiola. Mostra aquela gaiola. Tem umas gaiolonas que parece que os ratos estão treinando para as Olimpíadas, né? As gaiolas grandes, né? Que o rato corre, faz de tudo o rato lá dentro. Aí ela viu uma gaiolona daquela, pegou aquela gaiola e falou, essa mesmo. Aí encheu de acessórios da gaiola, decoração, coisa bonita e tal. Aí ela colocou o rato, escolheu um rajadinho, branco com marronzinho, rajadinho, bonitinho lá.
Aí colocou, levou para casa, toda feliz, chegou em casa, subiu no quarto, colocou o rato bem no centro do quarto e ficou brincando. E a história termina aqui. Você pensa assim, qual é o sentido? É bem simples. Qual é o sentido dessa história? O sentido dessa história é simples. A menina queria um rato, o pai insistiu com ela em não dar o rato, tentou fazê-la desistir dessa ideia, o pai viajou. A menina pegou o dinheiro que tinha guardado, correu no mercado mais próximo, comprou o rato e estava feliz com o rato. Moral da história, essa menina, enquanto estiver mais encantada com o rato, ela não vai querer que o pai volte para casa. Enquanto essa menina estiver mais apegada ao ratinho, ela não vai querer que o pai volte. Toda vez que essa menina ouvir os passos no quintal, ela vai olhar pela janela. Toda vez que essa menina ouvir a campainha tocando, será que é ele? Por quê? Porque o coração dela está dividido. Lucas 14 fala de coração dividido. De gente que foi convidado para a festa. Gente como Charles, gente como você. E gente que levantou a mão. Ah, se eu não quero ir para o céu, imagina, né? Quem aqui que não quer ir para o céu? Se hoje eu perguntar, não vou perguntar, porque é uma pergunta óbvia. Mas se eu perguntasse aqui pra gente, Gi, quem quer ir para o céu? Todo mundo ia levantar a mão. Imagina, né? Festa, banquete, bodas do Cordeiro, a ceia ministrada pelo sumo pastor, o Criador dos céus e da terra e de todas as galáxias. Ele vai nos servir, assim nós vamos viver na eternidade. Choro? Não entra. Lágrima? Acabou. Lá na entrada de Jerusalém enxugou tudo. Morte, doença, desemprego, injustiça, atentado? Acabou. A promessa do reino dos céus é linda e maravilhosa. Todo mundo levanta a mão quando a gente pergunta. Mas quando vem a segunda parte, o que eu preciso me esvaziar para que essa promessa se torne prioridade na minha vida? Prioridade nas minhas horas, prioridade nas minhas escolhas, prioridade nas minhas finanças, na maneira como eu gasto o meu dinheiro, prioridade no meu tempo, como eu organizo a minha agenda de trabalho. Pastor, preciso mandar dinheiro para o Brasil, eu tenho uma família para cuidar, mas eu estou organizando uma agenda e eu pergunto, quais são os lampejos do reino de Deus nessa agenda? Que tempo que eu separo para o reino? Que tempo que eu separo para as coisas de Deus? Nessa noite, eu queria fazer uma oração por mim. Sabe por quê? Porque essa é a mensagem mais radical de todo o Evangelho de Jesus. Tem gente lá da nossa família pentecostal, dos nossos irmãos pentecostais, que eles dizem que a lei é um fardo, né? A lei é pesada, guardar a lei é pesado demais. Quando eu vejo Jesus abrindo a boca no Evangelho, dizendo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, morra para se tornar meu discípulo, eu penso, guardar a lei que é fardo, guardar a lei é fácil, devolver um dízimo é fácil, ter essa ideia de que o dízimo é o dinheiro que eu pago para o pastor fazer o trabalho, é fácil. Agora eu quero ver você entender que Jesus não está pedindo algo, Ele está pedindo tudo. Ele não está pedindo um tempo, Ele está pedindo a vida. Ele não está pedindo uma mudança externa, Ele está pedindo a entrega do coração. Porque não existe evangelho que não passe pela cruz. E quando Jesus passou pela cruz, Ele não estava fazendo da cruz só um símbolo de salvação, Ele estava fazendo da cruz um padrão de vida para os seus discípulos. A cruz não é símbolo de perdão apenas, a cruz é um convite. A nossa morte liberou para que Cristo reine dentro de nós. Será que tem alguém aqui nessa noite? Eu já sinto bem à vontade para fazer um apelo para essa família que tem nos acolhido tão bem aqui, essa igreja. Será que tem alguém que gostaria de se juntar comigo no caminho que leva para a cruz? Difícil esse caminho. Mas será que tem alguém que gostaria de se juntar comigo nessa noite e dizer, pastor, vamos para a cruz? A cruz é um caminho estreito, é um caminho de dor.
A cruz não é o caminho da autopreservação, como esse evangelho capitalista tem sido pregado por aí afora. Deus me protege, Deus me protege, Deus não deixa que nada de mal aconteça, mas calma aí, tem coisas ruins que vão acontecer. Jesus falou, no mundo vai ter aflição. O evangelho não promete proteção, o evangelho promete segurança. O que é segurança? É diferente de proteção. Proteção é não passar por problemas. Segurança é você dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Eu estou numa sala de hospital sendo operada, mas tu estás comigo. Eu estou com dificuldade em meio à crise para montar a minha agenda de trabalho, mas tu estás comigo. Eu recebi a notícia de que tem um primo meu, um irmão meu, um pai que está sendo levado para UTI no Brasil e eu não posso voltar, mas tu estás conosco. O Evangelho não é promessa de proteção, o Evangelho é promessa de segurança no caminho que leva para a cruz. Nessa noite eu queria fazer um convite para a gente se juntar nesse caminho. E a cada dia morrendo por eu, para que Cristo morra em nós e através de nós. Eu gostei tanto da música da Nicole Vinícius, uma oração tão bonita que ela cantou para a gente. Eu pedi que ela cantasse de novo, mas eu pedi que ela cantasse acompanhada desse coral, acompanhado de nós. Mas eu queria que você cantasse essa música como se fosse a sua oração para Deus. Você já conhece a letra, uma música muito conhecida. Eu queria que você, quem sabe, fechasse os olhos, enquanto você ouve ou canta junto essa música. E à medida que você estiver cantando, se você sentir desejo, se colocar em pé, você pode pensar, pastor, se colocar em pé para quê? É um gesto simples, no mundo material, mas que transmite um sinal do mundo espiritual. É um gesto simples que acontece nessa casa de oração, mas que manda um sinal lá para a eternidade dizendo, eu estou do lado da cruz, eu estou ao lado de Jesus. E eu quero que Jesus seja o primeiro, o último e o melhor. Você gostaria de dizer isso para Ele? Então eu queria que você fechasse seus olhos, cantasse essa música. Se ainda tem reino dividido dentro de você, vem aqui, fica aqui do meu lado. Se ainda tem reino dividido dentro de você, se ainda tem outras coisas, que precisam pouco a pouco serem crucificadas no seu coração como símbolo da crucifixão do seu eu, para que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor na sua vida, eu queria convidar você para fechar os seus olhos, cantar essa oração. Em algum momento, no meio da oração, quando você quiser, de olhos fechados, você se coloque em pé. Mas saiba que essa é a mais drástica de todas as decisões. É a decisão de não ser membro de igreja. É a decisão de ser discípulo de Cristo. É a decisão de que o eu morra na cruz. É Cristo reine em nós a cada dia. Amém? Amém. Preciso me entregar, Senhor.
Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos orar. Querido Deus, a nossa maior luta diária é contra o nosso eu. É o nosso eu que muitas vezes tenta resgatar as nossas paixões mais infames. É o nosso eu que tenta fazer prevalecer a vontade própria em detrimento da tua vontade soberana. É o nosso eu que muitas vezes, Pai, compete lugar no teu reino, tentando fazer com que o consumismo, o acúmulo material, a correria do dia a dia sobrecarregue a nossa vida de tal maneira que estejamos tão encantados com aquilo que as nossas forças produzem, que percamos de vista o teu amor, a tua graça, o teu chamado e sobretudo a esperança da vida eterna. Querido Deus, nessa noite nós pedimos misericórdia. Misericórdia para que possamos nos aproximar do perímetro da tua santidade, da tua presença. Misericórdia para que o Senhor nos abrace com a tua maravilhosa graça e nos dê a certeza do teu amor incondicional que nos convoca a uma vida de discipulado. O teu amor que nos chama, o teu amor que nos privilegia, o teu amor que nos dá sentido, direção, o teu amor que nos dá propósito e identidade, o teu amor, Pai, que nos convoca a sermos semelhantes a Ti, não apenas nos benefícios que recebemos do céu, mas nos compromissos que temos com a terra. O compromisso de sermos teus agentes, o compromisso de nos doarmos pelo próximo, o compromisso de organizar vida, organizar recursos, organizar tempo e organizar todos os detalhes da nossa existência, colocando sempre o Senhor como prioridade. É muito fácil nós nos perdermos no caminho. É muito fácil nós levantarmos a mão dizendo que queremos participar do banquete eterno, mas que nas coisas dessa vida e na caminhada empoeirada dessa terra, muitas vezes, Pai, outros pequenos reinos assumem o teu lugar. São coisas pequenas, mas que às vezes vão tirando o teu espaço no nosso coração sem a gente perceber. Mas nessa noite, nós queremos renovar o nosso compromisso de colocar o Senhor no centro da nossa vida. Que o Senhor seja o primeiro na nossa família. Que o Senhor seja o primeiro no nosso casamento. Que o Senhor seja o primeiro no nosso trabalho. Que o Senhor seja o primeiro na nossa saúde. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas organizações financeiras. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas escolhas profissionais e acadêmicas. Que o Senhor seja o primeiro em tudo que nós fizermos, enquanto teus seguidores, enquanto teus discípulos nesse mundo. Querido Deus, que nessa batalha contra o nosso eu, que ele seja crucificado a cada dia e que o Senhor tome o lugar no trono do nosso coração a cada instante. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço na pessoa que está ao seu lado. Desejo para ela uma boa noite. Diga para ela até amanhã. Amanhã eu espero você aí.